Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. São a mesma coisa? Qual a diferença entre eles? Quer saber mais um pouquinho? Vem comigo! Mas antes da gente começar, você não pode esquecer já de acionar o sininho, dar o seu like aí, se inscrever no canal para que você não perca nada e fique por dentro de tudo aquilo que eu estiver postando. Ok, pessoal? Dificuldades de aprendizagens, transtornos de aprendizagens, são a mesma coisa? Muitos pais chegam ao meu consultório com essa pergunta. E aí? Meu nome é Valquíria Pontes, sou psicopedagoga, especialista em autismo. E hoje nós vamos conversar sobre esses dois temas que é a dúvida de muitos pais. Ou seja, quando uma criança tem uma dificuldade de aprendizagem, e isso é normal de toda criança em processo de alfabetização, em processo de aprendizagem. Por quê? Devido a uma metodologia errada, cada criança tem o seu modo de aprender, tem criança que é muito visual, tem criança que precisa escrever, tem criança que precisa ouvir. Então, assim, cada criança tem uma forma de aprender e de fixar melhor cada atividade, cada lição que é passada para ela na escola. Então, cada criança, às vezes a criança pode, por exemplo, não ter se adaptado com uma metodologia de um professor. A criança, por determinada ocasião, por exemplo, pode ter passado algum tempo, um período sem ir para a escola, então ela já não vai muito bem na matéria, aí passou um período sem ir para a escola, então assim, pode ocasionar a dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, quando nós falamos de dificuldade de aprendizagem, estamos falando de uma coisa momentânea, tá? Que é uma defasagem em uma matéria ou até mais matérias, tá? Mas é uma coisa momentânea, ou seja, ela tem dificuldade na matemática, ela tem dificuldade em fazer continhas de mais, fazer continhas de menos, então vem uma outra pessoa e vai ensinar por métodos diferentes, métodos diversos, para que ela aprenda de uma outra forma. Aí, essa dificuldade, ela é sanada e a criança segue no processo de alfabetização ou no processo de aprendizagem. Quando nos referimos a um transtorno de aprendizagem, muitas pessoas confundem. Vamos lá. O que vocês acham? Será que vocês acham que, por exemplo, o autismo, ele é um transtorno de aprendizagem? Ele é um distúrbio de aprendizagem? O que vocês acham? Seria muito bom se vocês colocassem aqui, né? Mas assim, vamos lá. O autismo, ele não é considerado um transtorno de aprendizagem. Vou dar exemplos para vocês. O que é um transtorno de aprendizagem? É quando a criança tem algum déficit em alguma área que prejudique somente a aprendizagem. Ou seja, o autismo, como eu dei de exemplo, ele não é um problema de aprendizagem. Autismo, ele é uma deficiência do neurodesenvolvimento, tá? Então, assim, tem autistas que têm dificuldade na aprendizagem, tem autistas que não. Então, não é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno que pode ocasionar a aprendizagem, tá? Pode prejudicar, mas não é um transtorno específico da aprendizagem. Por exemplo, a dislexia. A dislexia, ela é um transtorno da aprendizagem? Sim, é.
Ou seja, uma pessoa, uma criança, um jovem disléxico vai ter algum problema numa outra área? Não. O disléxico, ele tem problema na identificação de letras, números, gráficos, troca de sons, vira o B, troca o B e o P, ele vai trocar as letras. Mas ele tem um outro problema? Ele tem alguma outra dificuldade em alguma outra área? Não, a dislexia ela é a dificuldade da leitura e da escrita. Então, é um transtorno específico da aprendizagem. Deu para poder diferenciar qual é a diferença da dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem? Por exemplo, mais um outro problema, uma outra dificuldade da criança, do adolescente. A disgrafia é um transtorno de aprendizagem. A síndrome de Down é um transtorno de aprendizagem? Não. Uma criança que possui a síndrome de Down pode apresentar dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno da aprendizagem, mas a síndrome de Down em si não é um transtorno específico da aprendizagem. Deu para estar tirando a dúvida, gente? Espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui, tá bom? Não deixa de curtir, não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.